A gente tem diversas classes de ativos e até mesmo quem investe na renda variável pode se proteger a alguns cenários, pode às vezes estar mais exposto a outros cenários positivos. Então, como que você vê esse balanceamento de carteira em relação a classes de ativos, em relação a ações, em relação a fundos imobiliários, em relação a investimento no exterior, ou então a Bitcoin, ouro? E dentro das ações, você acha que tem uma maneira boa da gente fazer uma divisão por setores e por tipos de empresas, de maneira a não ficar exposto a só um tipo de ativo? Eu vejo muita gente que acaba comprando só banco, por exemplo, tem uns 4 tipos de banco na carteira e acaba que às vezes é uma diversificação meio burra, né? Não é diversificação. Com certeza. Né? Acaba não sendo muita diversificação. Com certeza tem uma maneira muito mais inteligente de você comprar diversas empresas e estar expostos a diversos mercados. Exatamente. É interessante essa pergunta, na verdade, porque, de fato, existem várias maneiras, até técnicas, da gente fazer proteções em quedas, em altas da Bolsa de Valores. E eu acredito que, para o investidor iniciante, realmente a única forma de se proteger é estar preparado para todos os cenários e ter uma carteira diversificada. O que é ter uma carteira diversificada? É ter várias empresas de setores diferentes? Também, mas não é só isso. É ter classes de ativos diferentes, é ter renda fixa, renda variável, é investir em ações, investir em fundos imobiliários, em ETFs, investir no exterior, estar exposto. É a moeda mais forte do mercado hoje. Então, para que a gente não vai estar e o porquê que a gente não vai estar exposto a ela também? Então, em relação a ações, por exemplo, eu acredito que, para o investidor iniciante, seja legal ele começar a caminhar pelos setores mais perenes. Quais são os setores mais perenes, Vinícius? A gente tem o banco, que é o setor financeiro. A gente tem o setor elétrico. Existem elétricas aí no mercado de dar rodo. Dificilmente... As elétricas brasileiras são muito boas, né, Vinícius? É impressionante. Às vezes você vai comparar com as americanas, as brasileiras são muito boas, cara. É uma coisa que o Brasil ele tem sucesso. O setor elétrico brasileiro tem empresas muito boas. Não, cara, deixa eu fazer um adendo aqui. Que chique, né? Eu falei adendo. Olha só. Uma parte. Aqui nos Estados Unidos, você tem mais de uma opção de energia elétrica. Eu acho sensacional, porque isso diminui o preço, tá? E dá uma redução de preço muito grande, mas existe concorrência para você escolher. Igual você escolhe a internet, você pode escolher qual empresa que te dá energia elétrica. E isso é sensacional. Mas no Brasil não existe isso, cara. Você tá lá em São Paulo, você só tem uma opção. Você tá em Minas, você só tem uma opção. Você tá em Floripa, eu nem sei qual que é em Floripa, Vinícius? Celeste. Não, nunca ouvi falar. Sei lá, você vai pro Nordeste, você tem lá Copel e tal. Então, as empresas energéticas do Brasil, elas têm uma vantagem competitiva muito grande, que ela não tem concorrência. Então, assim, é um setor, não é perene, é um setor mais do que perene, acho que não tem nenhuma palavra para isso. Cada empresa elétrica que tu escolhe, ela é líder de mercado. Então, isso exatamente. Interessantíssimo. É absurdo. Então, a gente já falou de setor financeiro, setor elétrico, a gente tem o setor de saúde. Existe já uma inversão da pirâmide etária no Brasil e no mundo. O povo está envelhecendo, então, de fato, cada vez mais o setor de saúde ele vai ter uma demanda extremamente alta, ainda mais com toda a modernização que ele sofre diariamente. Então, setor financeiro, setor elétrico, setor de saúde, o setor de saneamento, que algumas, na maioria das empresas, na verdade, elas são estatais, mas isso não interfere o poder delas e a capacidade de rentabilidade no longo prazo. Existem, eu tenho em carteira uma empresa do setor elétrico que ela é absurda em termos de indicadores. Existe uma proporção que ela é dominada pelo governo do Paraná, mas ela é uma belíssima empresa. Então, isso não me interfere de não investir nela. Então, e a gente teve o marco de saneamento agora há pouco também, né? Exatamente. Permitindo que empresas privadas entrem. Sanepar, ativo Sanepar. Sanepar é a que eu tenho. Não, e esse marco de saneamento é interessante, ele vai abrir brecha para muitos investimentos nesse setor, até possíveis privatizações, quem não. Até saiu uma notícia ontem que o Dória estava estudando a privatização da Sabesp. Então, de fato, o setor de saneamento ele é bastante perene. A gente precisa diariamente desse setor. E com o marco de saneamento, se Deus quiser, a gente vai entregar mais saneamento para a população brasileira. Então, a gente já falou outro setor. O setor de seguros também é bem perene.
Então, esses, para mim, são os mais perenes e que o investidor iniciante devia começar. Setor financeiro, setor elétrico, setor de saúde, setor de saneamento e setor de seguros. Tá? São empresas mais consolidadas no mercado, então é mais fácil de estudar elas. Você não vai dormir à noite com medo de que o Itaú falhe, na verdade. Errei o português bizonho agora, mas que ele vai falhar. Falir é um verbo difícil de conjugar. Preocupa não. É complicado isso aí. Mas o Itaú não vai falir, então eu não durmo com essa preocupação. Então é interessante que o investidor iniciante ele caminhe por empresas mais sólidas, mais consolidadas e muitas vezes que pagam bons dividendos, né? Porque elas não têm mais tanto potencial de crescimento, então elas acabam entregando bastante dividendos. Então eu acredito que a diversificação seja a melhor proteção nesses cenários para o investidor iniciante. Comece com fundos imobiliários, comece nessa classe de ativo, que ela te dá uma renda mensal, todo mês vai ter um dinheirinho caindo na tua conta, é mais fácil de entender, tu começa a investir com capital menor, tem mais fácil compreensão de fato. Então eu, por exemplo, os meus mentorados... Não tem imposto de renda. Exatamente. Pô, perfeito, isso aí já é uma bela de uma qualidade. Né? Então, o mentorado vem para mim, quero começar do zero, eu aconselho na renda variável começar por fundos imobiliários, porque é mais tranquilo do camarada entender, do camarada estudar, ler um relatório gerencial, porque o brasileiro ele gosta muito de imóveis, né? Então é muito mais fácil tu analisar um fundo imobiliário, pô, ele tem imóveis no Brasil inteiro, então legal, os contratos são bons e ele vai te dar uma renda mensal ali, cara. Então isso estimula muito o investidor iniciante, né? Então eu acredito que... Você pode reinvestir também esses proventos, né? Diferente de um imóvel, difícil de você comprar imóvel e reinvestir o aluguel. Isso quer ser perene, cara. Você falou de perenidade, não tem um setor mais perene do que de fundos imobiliários, porque são imóveis, e quando a gente fala de fundos imobiliários, é até legal, porque, cara, tem setor... A gente não tá falando, tipo, do prédio da esquina, a gente tá falando de prédios na Faria Lima, tá? E tá em Bibi, entendeu? Quando é no Rio, sei lá, na Barra da Tijuca. Então, assim, são prédios que você não teria condição de comprar, que estão ali trabalhando para você, cara. E você tem a liquidez gigantesca. Não sei se você vai falar isso, mas você não vende um quarto do seu carro. Nossa, eu tenho 100 mil, eu tenho 500 mil investidos nesse imóvel, eu preciso de 100 mil. Mas, não, vou vender um banheiro, aí eu vou vender... Não, você não pode fazer isso, cara. Entendeu? Então, o fundo imobiliário te dá essa... Exatamente. Quero me desfazer de 30% das minhas cotas de fundo imobiliário. Cara, é coisa de 2 segundos. Bota a ordem lá e tu vai estar disposto a isso. Então, realmente, tem até uma briga aí, imóveis físicos, fundos imobiliários, e, de fato, financeiramente, aqui a gente não entra em outros quesitos de sonho, de dia a dia, de flexibilidade e muitas outras coisas que envolvem esses assuntos, mas, financeiramente, de fato, fundos imobiliários te entregam aí, cara, sem muito esforço, 6%, 7% ao ano. Isso é basicamente o triplo da Selic. Então, até por isso que muitas das pessoas que viram a Selic reduzindo a 2% no ano de 2020 migraram para os fundos imobiliários, porque não tem a volatilidade das ações, não tem aquela preocupação de precificar uma empresa, porque é muito mais difícil. Fundos imobiliários têm maior previsibilidade, porque tu sabe o que um fundo lucra. Ele vai lucrar com os aluguéis dos imóveis que ele tem. Então, é muito mais tranquilo a gente observar isso. Então, o pessoal migra muito para fundos imobiliários, fora que eles te dão um rendimento mensal. Começa recebendo 60 centavos, depois tu está recebendo R$10, depois, até tu postar assim nos teus stories, essa semana já está recebendo aí quase 1 milhão, o João, então ele está... Que isso, cara? 1 milhão de provento. Que isso, cara? Thiago Nigro postou hoje que ele recebe 30 mil por mês. Eu não tô eu nem acompanho mais. Tipo assim, cara, mas assim, é legal falar isso, porque 1 milhão, não, quem dera 1 milhão, galera, mas eu realmente aconteceu uma coisa, eu compartilhei no story, então não tem problema nenhum falar, mas eu tava comparando, eu peguei meu histórico, a minha planilha, ela vai, eu sou o cara das planilhas, adoro, fico horas mexendo com planilha, me divirto. E tem cores, tem um tanto de coisa. E aí, cara, eu coloquei ano a ano desde que eu comecei a investir em 2014. Meu primeiro ano, eu ganhei R$22 de dividendo o ano inteiro. Tudo bem, era pouco realmente. Eu não sabia nada. E aí eu fui comparar que foi crescendo pouco. E aí eu peguei 2018, né, que foi um ano que eu comecei a investir pesado, né? Eu virei engenheiro, comecei a investir mais, né? Comecei a investir em dólar. E
Cara, de 2018 para 2020, meus dividendos cresceram 1.900%. Foram quase 20 vezes. Então, esse é o poder da bola de neve, cara. Entendeu? Exatamente. Então, claro que os aportes cresceram muito, e é importante falar, o Thiago Nigro sempre fala, eu ganho muito dinheiro nos fundos imobiliários, não é com os fundos imobiliários, é porque eu aporto muito. O cara aporta 1 milhão por mês. Você não vai conseguir comparar com um cara desse, ele aporta 1 milhão por mês. É óbvio que ele vai ganhar muito dividendo. Então, nós somos comuns, investimos lá 500, 1.000, 2.000 reais por mês, você vai começar ganhando pouco mesmo, não se preocupe, e aí com o tempo vai crescer, né? Acho que é isso que você quer dizer, né, Vinícius? Começar com 60, 10 reais, até chegar aí no... Aí está a importância da gente focar no longo prazo, de fato, porque o que a gente ensina aqui na página, você, o Bernardo, todo mundo que visa a educação financeira de uma forma saudável, não é algo difícil investir. A gente não está querendo quebrar a cabeça para investir, ficar analisando na frente do computador todos os dias a movimentação do mercado. Não, cara. Assim, o meu aporte, eu gasto, assim, se eu demorar, eu gasto 1 hora no dia que eu vou aportar para ver quais oportunidades existem no mercado hoje. Mas é algo tranquilo, é algo para tu investir, porque tu não precisa resgatar o teu dinheiro amanhã, tu não precisa do teu dinheiro mês que vem, você está investindo para o seu futuro. Então, a bola de neve, ela entra a favor disso. Quando você investe de uma maneira tranquila, de uma maneira saudável, inteligente, né, focada com a tua estratégia, daqui a um tempo a gente vai ver aí nossos rendimentos aumentando 1.900%. Pô, isso é algo absurdo, cara. Assim, mas é muito legal a gente saber de exemplos assim, porque de fato não é algo intangível para a gente. O João consegue, eu consigo, o Bernardo consegue, o Thiago Nigro é uma exceção, mas a gente consegue, é muito tranquilo para a gente fazer isso. É o poder da bola de neve associado ao investimento pessoal. Esses 2 fatores juntos. Exatamente. Você falar que a bola de neve, ela não tem que ser do nível igual para todo mundo, cara. Para um cara que ganha um salário mínimo, se ele conseguir ganhar um outro salário mínimo de dividendo quando ele tiver, sei lá, 60 anos de idade, isso é ótimo. Ele dobrou o padrão de vida dele. Maravilhoso. Então, não precisa ser igual para todo mundo. Nem todo mundo precisa ganhar 30 mil por mês. Exatamente. É interessante falar também que a gente não está aqui fazendo investimentos na Bolsa de Valores para ficar rico, né? O que vai, de fato, fazer a gente ficar rico é o nosso trabalho, né? É a nossa renda ativa. Se a gente aumentar o nosso trabalho, a gente consegue aumentar o nosso investimento. O investimento, a gente volta para aquela nossa conversa no início, que é para a gente não deixar o nosso trabalho, o nosso dinheiro parado. A gente vai trabalhar e o nosso dinheiro vai trabalhar para a gente. Mas o que de fato enriquece um homem é de fato o trabalho. Então, eu acho muito interessante a gente sempre frisar isso. O investimento ele vai ser um tênis para utilizar para caminhar melhor, mas quem realmente vai andar... Gostei dessa, tu. Pô, acabei de criar, tá? Incrível. Cara, adorei essa.